Amados irmãos, amadas irmãs, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 22 a 24, dizem: pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Nós vimos que Deus coordena o corpo, que Deus entremescla o corpo, que Deus coloca cada membro no seu devido lugar, de tal forma que cada membro possa funcionar e cooperem. Então, aquilo que diz assim, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Tá certo? E aí nós podemos ver como Deus cuida de cada membro. Somos membros diferentes, mas Deus nos colocou num só corpo. E somente podemos viver essa vida de corpo no espírito, porque pela nossa vida natural é impossível. Pela nossa vida natural nós julgamos, nós damos ênfase às diferenças, nós criamos problemas, nós temos competição uns com os outros, mas na vida prática do corpo, no espírito, nós temos coordenação, porque Deus coordena o corpo. E agora vamos ver o versículo 25. Tá? Vamos ligar os versículos 24 e 25 para que tenhamos uma visão mais completa. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse versículo 25 é um versículo muito importante, porque diz assim, para que não haja divisão no corpo. Isto é sabedoria de Deus. Deus sabe como o homem pensa, como o homem natural pensa. Então, nós temos aqui membros diferentes, membros nobres, membros que consideramos menos nobres, membros a quem damos maior honra, outros membros a quem damos menor honra, certo? E nós vimos que Deus, então, coordenou o corpo de tal forma que pudesse haver um equilíbrio, uma harmonia. E isso é muito importante, porque aqui diz, é para que não haja divisão no corpo. Se Deus não tivesse feito dessa maneira, haveria divisão no corpo. Mas quando Deus coordena o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, é para que haja cooperação entre os membros. Por isso, o versículo 25 nos diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aqui nós temos um ponto muito importante que fala
que os membros devem cooperar, não somente com o corpo. Aqui diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Um membro ajuda o outro na sua função. Não é uma questão de ajudar somente o corpo. Aqui fala de uma cooperação, e essa cooperação existe é porque Deus coordena o corpo, é porque há o encabeçamento de Cristo. Nós já vimos esse ponto, que quando há encabeçamento, os membros cooperam com igual cuidado em favor uns dos outros. É isso que nos mostra em Efésios 4, versículo 15, que fala para nós crescermos para dentro daquele que é a cabeça, Cristo. E quando Cristo é a cabeça, o versículo 16 diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nós vemos que quando Deus coordena, por meio do encabeçamento de Cristo, por meio de Cristo ser a cabeça do corpo, não haverá divisão. Pelo contrário, vai haver cooperação. Por isso aqui diz: cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, nós temos que ajudar os demais irmãos nas suas funções, cooperando com eles. E também devemos ser humildes o suficiente para pedirmos a ajuda dos irmãos na questão do nosso próprio funcionamento, para que possamos fazer o melhor para o corpo de Cristo. Cabeça coordenando a todos nós. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Aleluia! É tempo de viver essa realidade. É tempo de nós cuidarmos uns dos outros, cooperarmos uns com os outros.